Abra sua Bíblia se você puder. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir comigo. Se não, eu leio para você e você presta bem atenção. Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 12. Versículos 41 a 44. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: olhem isso. Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Versículo 44. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Bom, se fôssemos resumir aqui algumas informações poderosas. Primeiro, Jesus é observador dos nossos atos de adoração. Então, eu vou, em algum momento aqui, mostrar para você que a nossa representação no exercício da generosidade que trazemos ao altar, através das nossas contribuições, vai além, porque ela não só supre a necessidade da igreja local, na sua estrutura e no seu serviço em comunidade, como muito mais antes é recebida em cima nos céus pelo Senhor. Porque até hoje Ele observa o nosso ato de generosidade para com a casa dele. O Senhor observa, ele fala, o destaque que ele faz sobre a viúva é que não há ninguém tão miserável ou mais que uma pobre viúva que não tenha condições de exercer o seu ato de generosidade diante do Senhor. Quem pegou a primeira ministração, quem não pegou, eu recomendo que assista, está nos canais da igreja. Nós falamos sobre essa característica de Deus, o Deus doador. Então, nós, na natureza de Deus e pela fé que temos nele, respondemos, nos movemos, nós agimos e nos movemos em ação de adoração e culto e fé, porque amamos a Deus e a natureza dele opera em nós. Tudo que nós fazemos é por fé. O nosso Deus é um Deus doador. Então eu quero seguir um pouquinho hoje falando sobre a nossa vida em relação com Deus, todo o nosso culto, toda a nossa prestação de devoção, reverência, isso está envolto em vida e não em julgo de lei. Então nós não fazemos porque há uma lei ou um constrangimento de lei, mas porque há suficiente abundância de vida em nós e entendemos que em Deus é. Então nós vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos ver se o meu controlinho deu. Ok, deu sim. Beleza. Quem tá aí? João? Diga seu nome. Muito bem, vamos a partir daqui então. Quando nós exercemos a nossa generosidade para com Deus no nosso culto, seja dizimando, seja ofertando, fazendo os nossos votos, trazendo as nossas primícias, as primícias dos nossos ganhos, isso nós não o fazemos por lei, nós o fazemos por transbordar de vida. A gratidão é um transbordar de vida. A mente fica presa na necessidade de ostentar religiosidade, santarrice. Gente, religioso e santarrão nunca ofertam nada. Nunca semeiam com excelência. Nunca respondem com generosidade. Então, quando nós estamos livres para adorá-lo,
e exercer generosidade porque estamos gratos. Não é uma imposição de lei, mas é vida abundante que transborda em nós. E eu começo essa ministração de hoje, nessa noite em particular, com essa expressão e faço questão de destacar dessa forma, porque com o passar dos anos, infelizmente muitas pessoas, e até bem intencionadas na igreja, elas definitivamente foram, elas respondem de forma errada e até negligente e até mesquinha, porque foram mal informadas com relação ao exercício da generosidade. Por isso reagiram mal à mensagem do princípio de generosidade e contribuição. Ou foram, infelizmente, violentadas do altar pela manipulação, pelo engano de muitos altares por aí, que se apropriaram desse direito de uso da palavra e da gratidão e da resposta ao altar pelas nossas contribuições. Muita gente se utilizou disso de forma enganosa para manipular as pessoas. Existe um histórico triste aqui nos Estados Unidos. Igrejas preciosas que começaram bem, mas de repente sucumbiram a um abismo sem fim, ladeira abaixo, porque em algum momento os membros perceberam que foram enganados, que mentiu-se para eles ou que os manipularam por única e exclusiva questão financeira para ostentação daqueles que usavam a palavra no altar. Não será assim entre nós. Amém, meus irmãos? Mas eu preciso esclarecê-los diante da Bíblia para que o seu culto e a sua vida com Deus sejam completas. E eu faço isso aqui nesses dias de quarta-feira de todo o meu coração. Porque é aqui que está o segredo. Aquilo pelo qual e como qual o nosso coração se move no nosso culto diante do Senhor. Quando nós entregamos dízimos, ofertas, primícias, quando nós fazemos os nossos votos diante do Senhor, quando exercemos a nossa generosidade, esse comportamento não é um comportamento de lei, mas é um comportamento e resposta de quem entendeu quem Deus é. E não tem muita discussão. Não é porque será que está no antigo, está no novo, está no verdade, está no meio, está no caminho, está onde? Não tem discussão. Por que o senhor faz? Irmão, eu sou grato a Deus. Eu só amo a Deus. Eu só sou muito grato a Ele. Grato ao lugar, ao ambiente, à acessibilidade, à casa, às pessoas, ao serviço, à vida. Eu só sou muito grato a Ele. Né? Então é algo que está transbordando em vida. Então, simplesmente algo que precisa ser entendido a partir do coração. Lá na nossa casa a gente tem essa prática de exercer generosidade com as pessoas. E não é um constrangimento de lei, é um transbordar de vida. Quantas vezes o Senhor nos ajudou e nos abençoou, desde os momentos mais difíceis e mais simples e mais escassos, nós nunca deixamos de responder ao altar com generosidade, amando ao Senhor, porque sabemos que esse era o caminho da vida como família em Deus, o caminho da gratidão e o caminho da generosidade. O princípio da generosidade e o exercício de entregar frutos, o primogênito, lembra quando eu falei do animal? Isso é um exercício de fé. É o exemplo do primogênito, disse o Senhor, o primogênito me pertence. Então você só tem um animal fêmea. Então você tem, vamos ao exemplo daqueles dias, você tem uma ovelhinha e ela deu o primeiro filhotezinho, e você não tem certeza que ela vai conseguir gerar um outro filhote. Ela pode até morrer na hora que ela pariu o bichinho, mas se oferecia ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei se vai produzir mais, mas o primogênito lhe pertence, eu estou lhe entregando por fé. Então era uma demonstração de devoção, de amor, é um princípio de generosidade. E essa entrega dos primeiros frutos, do primogênito, como já falei na primeira ministração de forma exaustiva, ela vem muito antes de Moisés.
Ela vem muito antes, milhares de dias e horas e antes da lei de Moisés, porque é um gesto de fé que Deus estabeleceu a partir do Éden, quando ele cria Adão e Eva. Quando Deus pediu a Abraão que trouxesse o seu filho Isaque para que fosse oferecido, para que ele usasse da generosidade, da fé, para oferecer ao Senhor, o que você tem? Qual é o seu primogênito? Qual é aquilo? Senhor, eu nem sei se eu continuarei tendo mais filhos em nome da promessa que o Senhor me deu. É o único que eu tenho. Tudo bem, oferece ele a mim. Ali, essa prioridade de vida, fé e esperança sempre apontaram para a pessoa de Cristo Jesus. Então, quando nós oferecemos, dizimamos, contribuímos, Paulo ensina, quando ele escreve a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, ele diz que quando na administração da nossa generosidade e exercício das nossas contribuições, testificamos que Cristo habita em nós e que o evangelho de Jesus deu certo. Então não é simplesmente uma discussão de lei de antigo, ou se pode ou não pode, ou se foi dito ou deixou de ser dito. Irmão, eu não sei explicar. Eu confio nele, eu amo ele, é a minha gratidão ao Senhor e assim por diante. Então, dois fatores importantes aqui que eu quero destacar com relação à pessoa de Deus, nesse propósito de Deus de nos ensinar o ato de entregar, o ato de doar, o ato de oferecer. Quando você olha para Caim e Abel, estava implícito ali, o Senhor estava dizendo, aquele ato de Caim negligenciar o que o Senhor estava esperando dele, foi a sua negligência pessoal de coração, e viu o Senhor a Caim e rejeitou sua oferta. Quer dizer, o Senhor já ouviu, porque nós somos representados por essa entrega que nós fazemos. Adão e Eva lá atrás também foram chamados e foram cercados pela provisão do Senhor. E por que nós precisamos responder à altura daquilo que o Senhor nos deu como exemplo? Porque Ele é doador por excelência e, segundo, toda a nossa base de relacionamento com Deus é por fé. Deus está usando fé entre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo de número 1, Deus apenas imagina, Ele esboça. Nada estava sendo processado. Ele fala no ambiente criador da eternidade, com a divindade. Façamos, vamos criar, vamos ativar, vamos separar, vamos mover. Então o Senhor está esboçando pela fé. E de alguma forma, lá na frente, nós vemos sobrenaturalmente o Senhor ativando isso, porque o homem surge. Na semana passada, eu disse algo e depois eu já perdi a paciência. Porque eu já perdi a paciência faz tempo com coisa de internet e rede social. Eu não estou nem aí mais com os caras. Os caras não assistem a mensagem, não pega do começo, pega pela metade, pega uma frase e tira um conceito sem pé nem cabeça. É igual quando eu falei aqui sobre o DNA. Eu falei sobre o DNA, que todo relacionamento social de construção do novo, quando você chega em qualquer ambiente, você pode levar de 3 a 5 anos para se encontrar nesse ambiente de tal forma que ele se torne tão familiar e você possa dizer, pertenço a isso aqui. Saíram daqui dizendo, rapaz, para ser membro lá na aba leva uns 5 anos. Eu não sei mais o que fazer. Gente, não pode ser difícil um negócio desse. E vocês que entenderam, me ajudam com essas almas cansadas, irmão. Esse povo fugiu da escola na 2ª série. Tem problema com interpretação de texto. Você entende por que se não entrar, não deixo falar? Tem que ter uma interpretação mínima, básica. Não falei que leva 5 anos para ser membro na Aba Church. Mas em qualquer lugar, em qualquer reinício social de ambiente, adaptação, você pode levar de 3 a 5 anos para se sentir parte daquilo. Percebe? Aí vai o outro. Quando eu falei semana passada que Deus decidiu, olhar para o homem, decidiu reconhecer no homem e dar ao homem a liberdade. Aí eu disse uma expressão assim, sem saber se o homem iria ou não aceitar o propósito do sacrifício, Deus ofereceu pela fé. Aí lá vai a alma discutir. Quem falou que Deus não sabia? Quem falou que Deus não via? Como é que Deus espera alguma coisa? Você sabe o que é soberania? Diga comigo, soberania. Fala de novo, soberania. O que é ser soberano? Deus é soberano. Diga, Deus é soberano.
O que é ser soberano? Diga, pastor, o que é ser soberano? Primeiro, ser soberano é não ter medo de ninguém, de nada, e nem inimigo à altura que lhe confronte. Isso é ser soberano. Ele é Deus soberano. Ele não tem medo, ele não tem inimigo, e por ser soberano e saber tudo, pode escolher não saber nada para te manter vivo por mais tempo. Então não é soberano, é um Deus previsível. Na sua soberania, Deus pode decidir não saber tudo e te ouvir todo dia, orando a mesma coisa e fazer para você um ambiente como se fosse a primeira vez que ele te ouvisse. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, aí já vai dizer, Deus não sabe o que está acontecendo no mundo. Ai, gente, só o Senhor para dar graça. Né? Aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus doador e é um Deus que agiu e moveu-se pela fé. Por isso que a nossa base de relacionamento com Deus é confiança. Então nós aprendemos isso. Vida abundante é transbordar de fé e de alegria, gratidão e confiança. Irmão, eu não vou discutir por que eu faço. Eu confio nele, eu espero nele, eu descanso nele. E assim sucessivamente, ok? Muito bem. João, se não for, você passa a próxima aí para mim aí. É que eu estou muito longe lá do computador, mas tá beleza. Ok, quando Deus deu, e aqui vai o entendimento interessante. Quando Deus deu a Adão e Eva a administração do jardim, Deus deu a eles todas as árvores do jardim para que fosse administrado por eles. E ele disse, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não vão comer, não vão mexer, não vão tocar, porque no dia em que vocês comerem dela, vocês começarão a morrer. E eu falei sobre isso algum tempo atrás. Deus não disse que os mataria, mas que eles começariam a morrer. Por quê? Primeiro, apenas para estabelecer neles o princípio de consciência. Vocês são administradores e não proprietários. Se não tiver condições de entender esse princípio básico, porque fostes comprados por um bom preço, não pertencem mais ao mundo, vocês pertencem a Deus. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, você é administrador da sua vida, por isso que você faz dela o que você quer, mas dono da sua vida você não é. Dono da sua vida você não é. Então esse era um princípio de consciência administrativo que Deus estava colocando para Adão e Eva. Vocês são administradores disso aqui, mas vocês não são dono disso aqui. E segundo, olha o que Deus está dizendo. Se você mexer, se você tocar, quer ir lá? Vamos em Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 2. Versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O Senhor está dizendo, cuida disso aí, que isso aí vai dar muito. E vai dar, do jeitinho que eu estabeleci, é só guardar, só trabalhar nele e guardar, que isso aí vai multiplicar muitas vezes mais. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está Satanás comprometendo o princípio da fé. E o Senhor está dizendo, conhecimento, aquilo que a gente não consegue saber, não consegue alcançar, não consegue discernir de tudo, não consegue ver, não consegue estar lá. Conhecimento, o Senhor está dizendo, para caminhar comigo, você não tem que saber tudo, você não tem que enxergar tudo, porque eu sou um Deus soberano. Eu decido não ver, eu decido ver, eu decido saber, eu decido não saber, eu decido fazer, eu decido não fazer, e você não vai entender por que eu estou decidindo. Então, confie em mim. Confie em mim. Aí chega o diabo e diz assim, não, você tem direito de saber. É por isso que tem gente em desespero. Como vai ser o amanhã, como vai ser o futuro, depois de amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. E se eu fizer isso, eu não fizer, e se eu fizer isso, eu não fizer. Não tem problema fazer planos. Senhor, não entendo muito, ou quase nada, do que estás fazendo agora.
Mas eu confio tanto no Senhor, mais do que o Senhor pode imaginar. Porque a fé é isso, é um firme fundamento. E aí, a fé também é juízo. Porque juízo que eu digo, juízo de entendimento, no sentido de, não é o juízo de quem julga, mas no sentido de que você precisa se acalmar e saber que, com responsabilidade, que as coisas estão no controle de Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova ou a convicção das coisas que você também não vê. Você entendeu? Eu já expliquei isso aqui numa live de oração com a igreja. A fé é uma convicção de coisas firmes que você espera, mas também é a certeza que se você não está vendo, não se meta. Vou desenhar. Paulo está dizendo assim, eu não sou muito bom em chuva, mas quando esse vento vem para cá, isso mata todo mundo. Não é melhor a gente esperar no porto? Você não é o dono do navio, não, sou eu. Vamos embarcar, vamos. Vai dar problema. Se eu fosse vocês, eu não embarcava. Mas, no meio do caminho, aquele vento. Eu falei para não se meter no meio do mar. Você está vendo a estabilidade? Não. Você tem certeza com o quê? Com o quê? Mas o que você está vendo de estabilidade no mar? Não estou vendo. Então tá bom. Aí entra a capacidade sobrenatural de Deus de intervenção. Gente, é o seguinte, eu falei para não embarcar. Tudo que vocês estão vendo de madeira aqui vai se perder. Mas as almas que comigo estão não irão padecer, porque eu preciso ir a Jerusalém. E o anjo do Senhor me disse, o barco se perde, mas a gente chega vivo do outro lado. Mas já estava lá na frente. Isso é princípio de fé. Você está vendo? Não está vendo? Mas você tem a convicção da esperança? Não. É só um impulso de irresponsabilidade. Não faça. É dar o passo maior que a perna, é comprar o que não pode, é fazer o que não pode, é dizer o que não pode, é assinar o que não pode, é se mover o que não pode. Não está tendo a certeza da convicção. O Senhor está dizendo, confie em mim. Então desfrute de tudo o que eu te dei. Agora, o que mais que ainda pesa em Gênesis 2, 15 a 17? Que para Adão e Eva, a consciência deles era administrativa e não proprietária. Segundo, a responsabilidade deles tinha a ver com a vida e a morte. Então o Senhor está dizendo, Deus está dizendo para eles, administrar fielmente o que eu te dei, representa se manter vivo nesse ambiente. E algumas pessoas não se dão conta disso. Porque uma vez que vocês quebrarem a administração daquilo que vocês são só administradores e não proprietários, isso vai acarretar em morte. Então algumas pessoas não entendem. Porque que às vezes o caminhar, mesmo que com Deus, por isso que eu disse, pessoas bem intencionadas, boas frequentadoras de culto, conhecem a Bíblia, mas o seu culto está comprometido, porque ele está se metendo no conhecimento do bem e do mal e fazendo juízo a partir de si mesmo, sem aprender a descansar em Deus. E a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus é pela fé. A base do nosso relacionamento com Deus é confiança, porque Deus é assim, quem conhece, confia. Diga graças a Deus por isso. Algumas pessoas, elas não entendem isso. O princípio do exercício da generosidade. O princípio do exercício do reconhecimento daquilo que pertence ao Senhor, nossas contribuições, nosso culto, nossa expressão através das primícias, dos nossos votos, das nossas ofertas. Deus nos entregou a responsabilidade do gerenciamento, da administração da nossa vida, embora ela pertença inteiramente a Ele. Agora, se esse entendimento não é fácil de se ter, significa que todo o resto do nosso relacionamento com Deus está extremamente comprometido já. Então, nenhuma outra coisa. Porque se não tiver tranquilo o entendimento da ação de generosidade para com Deus através das nossas primícias, ofertas, contribuições e representações, com certeza, a oração está com problema,
Espírito Santo está com problema, volta de Jesus está com problema, esperança de descanso está tudo com problema, vida com Deus, eternidade está tudo com problema, porque são princípios que Ele é o sustento de tudo isso. Então todos os outros princípios também estão comprometidos. Pastor, mas o senhor não está entendendo, eu não acredito, isso não vem para mim. Então o relacionamento com Deus está fragilizado, estremecido, complicado. Alguma coisa está acontecendo aí. Deus, ele nos entregou ricamente todas as coisas para que pudéssemos desfrutar delas. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de... Acredito que... Não, peraí. Aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem põem uma esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas possamos desfrutar. Mas o que é que Deus espera de nós para que o desfrute destas coisas sejam completas? A nossa atitude de dependência e confiança nele. Então não vai dar certo. Não é porque não há entendimento de resposta para o altar. Pastor, não consigo contribuir, não consigo trazer meus dízimos, não consigo trazer minhas primícias, não consigo fazer meus votos, nunca sobra, nunca tem, nunca dá. Na verdade, é também uma informação, a ausência de dependência e confiança nele. E isso é maturidade cristã. Então, o que nós estamos submetidos a quê? Quando na expectativa de uma vida abundante e no relacionamento com Deus, nós estamos submetidos a quê? A um teste. Nós estamos passando por um teste. Quando nós estamos exercendo a nossa generosidade, nós estamos passando por um teste diante de Deus. Ele está provando o nosso coração. E todas as vezes que você não é aprovado em um teste, você repete o ano. Já percebeu? Tem gente repetindo o ano há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos repetindo o ano. Passamos por um teste. Deus prova o nosso coração no transbordar da generosidade. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 21, diz assim. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, preste atenção no tempo verbal, não é onde está, é onde estiver. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A Bíblia não está dizendo onde o seu coração está, mas ela está dizendo aonde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar também. Então, basicamente, o nosso coração vai seguir o tesouro que a gente dá como valor de interesse para o nosso coração. E o tesouro para cada um de nós é tudo aquilo que a gente investe tempo, é aquilo que a gente aplica valor, é onde a gente dá alta consideração. Então, se o nosso tesouro não está em honrar ao Senhor, quer dizer, o nosso coração não está aqui. Onde está seu tesouro? Sua família? Seu coração está lá? Não. Como é isso? Tesouro. Quem falou? Ai, que bonitinho. Rebeca? Onde está o seu tesouro? Seu tesouro é a sua família? Então seu coração está lá. Não, estou pensando, tenho outros planos. Não, vou abandonar, vou deixar, vou jogar, acabo, estou cansado com filho, cansado com casa. Não, que nunca foi seu tesouro. Seu coração está onde? Em coisas passageiras? Aonde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar lá. Então, se o seu coração não está aqui neste ambiente, por exemplo, neste ambiente de celebração, nesta casa que nós estamos construindo ao Senhor,
Se o seu tesouro não for este ambiente de gratidão, o seu coração nunca vai chegar aqui. A sua generosidade nunca estará aqui, nem em lugar nenhum, porque deve estar em algum lugar o seu tesouro. Esse exercício de responder ao Senhor ao altar com generosidade, através das nossas contribuições em particular, é um teste de Deus para os nossos corações. Só que é o seguinte, agora eu falo com pessoas espirituais que amam a Deus e a sua palavra. Quando nós exercemos a nossa generosidade, contribuindo e oferecendo ao Senhor as nossas finanças, não é só um teste para o nosso coração. A Bíblia diz que nós estamos colocando Deus em teste. E Deus gosta disso. Nós também, consequentemente, estamos colocando Deus em teste. Então, para aqueles que gostam lá de Malaquias 3:10, lá vai. Agora vamos gravitar um pouco aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. O religioso, o tradicional, o resistente, aquele que não tem transbordar de generosidade, já começa aqui, ó. É porque a casa é o tesouro, a casa é o sacerdote do antigo, o antigo no novo, porque a casa é uma caixa, a caixa não existe. Não. Transbordar de generosidade é amém? Se é princípio para o Senhor, dele como doador e também como fé, eu creio e descanso nele. Mas tudo bem, vamos lá. Depois, me prove nisto, diz o Senhor. Não é o contrário. Não é você deixar de exercer a sua generosidade e dizer, e aí Deus, para onde tu andas? E Deus diz assim, não veio. Não veio nada que me coloque em prova. Então, a partir do momento que eu exerço dependência, confiança, generosidade, fé, transbordar de gratidão, eu posso dizer, Deus, tu estás vendo o meu coração e a minha atitude diante do Senhor. Então Deus diz, então me prove, pode me fazer prova. Então aqui Deus em Malaquias, ele está usando nessas poucas palavras aqui, ele está dizendo, eu quero ser provado por vocês. Eu quero que você... Sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas, eu não sei se você faz pergunta estranha para Deus, eu faço pergunta estranha para Deus, de vez em quando eu faço. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não posso responder a Malaquias 3:10, porque ele está no Antigo Testamento. E se você olhar nesse aspecto, você vai ver que poucas folhinhas depois começa o novo, não começa? Então eu já falei com Deus assim, Deus, por que tu não colocou 4 folhinhas para frente? Já ia entrar no novo e ninguém mais ia ficar arrumando conversa para não responder Malaquias. Olha, tá boa, o senhor tinha resolvido anos de confusão. Anos, era uma folhinha para frente. O senhor não precisa nem ter deixado lá atrás. Fizesse na mente de João, qualquer coisa. Senhor, por que o senhor não colocou? Para que cessasse esse argumento de ausência de generosidade. E um dia eu tive uma resposta. O Senhor diz assim, é só olhar no versículo 6. E você vai ver que eu estou tanto lá como aqui. E em todo tempo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias está, Benhor, exatamente onde ele deveria estar, na ordem que deveria ser processada, entendida pelo meu espírito, revelado aos meus escritores na forma de entendimento e composição da minha memória e daquilo que eu permitir ser revelado aos meus filhos. Ele está onde deveria estar, porque eu, o Senhor, não mudo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se eu tivesse liberado sobre o Novo Testamento tão explícito como você esperaria que fosse, eles iam administrar isso segundo a graça particular de cada um. Então eu coloquei exatamente aonde tem que estar, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, se alguma pessoa ela é insegura na sua relação com Deus, se a pessoa está insegura na sua relação com Deus a partir de Malaquias 3:10, por exemplo, e você diz assim, Senhor, mas e aí, como é que funciona? Ele olha para mim e para você e diz assim, me prove. Me mostre o dia que eu não abri um céu, um sol,
Me prove. Exerceste sua generosidade e devoção? Foste fiel na representação do seu culto? Onde está o seu coração? Então me prove. É um teste para o seu coração, e diz o Senhor. É um teste para o meu coração, diz o Senhor. Então me prove. E eu quero lhe fazer este desafio amigável a partir de hoje. Eu me lembro que quando eu pregava na rua, e preguei na rua há muito tempo, e fazíamos um apelo para que as pessoas aceitassem a Jesus na rua, eu tinha o hábito, e isso eu vi um amigo fazendo, eu disse, cara, eu vou fazer isso também. O Realdir, pastor Realdir Hanauer, quando ele começava a pregar na rua, e ele veio dos vícios, das drogas, quando ele não tinha cocaína para cheirar ou qualquer outra coisa, ele pegava cunhaque e injetava na veia do pescoço. Um dia ele bateu tanto no rapaz que o dente do rapaz entrou no dedo dele aqui, e ele ficou com o dedo travado assim. É feio, mas é assim. Se o Realdir, de vez em quando, ele assiste. Isso aqui é pra você, Realdir. O dedo dele ficou assim. Então, quando ele fala, ele diz, receba! É esquisito. Aí o médico tentou mexer no braço, foi mexer no braço errado. E o médico falou assim, qual é o braço? Ele falou assim, você estragar esse braço, eu te bato com esse aqui. No mundo, ele tinha um apelido de Lica, que é lobo, de tão louco que ele era. E quando ele começava a pregar, ele dizia assim, Jesus! 5 letras poderosas, justo, eterno, santo, único Salvador. Eu disse, cara, que apaixonante esse cara falando. Aí um dia eu falei, eu vou copiar isso. E copiei. Jesus, justo, eterno, santo, único Salvador. As pessoas foram saindo assim de alguns becos. E eu comecei a fazer um apelo dizendo, quantos querem aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Na hora me veio uma inspiração. Eu desafio você. Aceite Jesus hoje. E passe 7 dias com Jesus. Se não te servir, eu te aconselho, deixe ele. E nunca mais volte aqui. As pessoas correram diante do caminhãozinho para poder aceitar Jesus. Porque Deus diz, me prove. Me prove. Prove se eu funciono. Entrega a sua vida a mim. E passa 7 dias comigo. E me prove. Me prove se funciona. Se não funciona. E eu levei isso comigo durante muitos anos em cruzadas. Eu preguei muitas cruzadas. Eu dizia, quantos querem aceitar a Jesus? Você está em dúvida? Eu faço um desafio com você. Aceite ele hoje. Passe 7 dias com Jesus. Geralmente era um domingo. Se ele não servir para você, domingo que vem, deixa-o. Eu te aconselho. Um Senhor que se revela em salvação e não pode cuidar por 7 dias, não merece ser culto. É daí que eu trago essas expressões meio sem noção. Por isso que eu já digo, por que a gente contribui? Por que nós ofertamos ao Senhor? Porque confiamos que é Ele que cuida de nós. Você não acredita nisso? Eu te aconselho, não dê nada a Ele. Um Deus que não pode cuidar de você não merece seu culto. E Deus olha do céu e diz, me prove. Me prove. Olhe para o céu e diga, Senhor, porventura não vais abrir as janelas do céu sobre mim? Aqui está. Eu faço um desafio amigável para você. Eu faço um desafio amigável para você. Escolha 7 dias da sua vida para ser fiel. Escolha um mês para ser fiel. Escolha uma semana para ser fiel. Com tudo que você pode. Vida, oração, família, esposa, filhos. Contribuições, dízimos, premissas, ofertas. Escolha, seja fiel e diga, Senhor, aqui está. Aqui está a minha fidelidade diante do Senhor. Então, se aquilo que o pastor Benil pregou, se o que ele está lendo está escrito na sua Bíblia, e se tu és um Deus que aprecia ser provado pelos seus filhos, eu lhe provo agora. Eu lhe provo agora. Porque ele diz, fazei prova de mim, porque eu, o Senhor, não mudo. Dia do São Nosso lá em... Eu fui fazer um trabalho com um amigo, pastor Adalberto, que esteve aqui na quarta-feira, alguns tempos atrás. Fomos ao Amazonas, era para durar 15 dias, durou quase 60 dias. Na verdade, eu fui acompanhando ele, eu estava desempregado. E tinha acabado de... Eu trabalhava na importadora eu sou contador de formação, trabalhava numa importadora do Paraguai. O Paraguai deu uma crise
ganhei a conta. Aí o Adalberto falou assim, vamos junto lá para o Amazonas. Fui acompanhando ele. Passamos lá, não ganhamos nada praticamente. Voltei sem um centavo. Cheguei na igreja, a luz cortada, a água cortada. E era para eu pregar naquele dia. Aí cheguei na igreja para pregar, abri o Salmo 23 e preguei. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe quando eu não suporto. Ele sabe que eu não bebo em água agitada e nem suja, os pastos dele são verdejantes. Ele conhece e refrigera a minha alma, e quando o meu nome falha, Ele usa o dele com justiça. Como se eu estivesse rico humanamente falando, abundância de dias. E saí do altar com aquele Salmo 23, o povo nadando naquele salmo. Agora, Salmo 23. Entrei dentro de casa, não tinha luz, não tinha água. Aí levantei no outro dia pela manhã, o Ben, que é o Júnior, o mais velho. Sábado ele tá aí. Saudade dele. Sábado ele chega para ficar Thanksgiving. Ele e a Diandra vêm. Bem pequenininho, não tinha o Arthur ainda. Aí o Ben falou assim, tô com fome, pai. Então, mas o que você quer comer, meu filho? Eu queria comer um pastel. Ele lembrou um patel, que é um patel, ele falava. Eu morava numa vila. Até o centro da cidade não tinha dinheiro para ônibus, para nada. Seria mais ou menos aí uma hora e 40 de caminhada. E lá no centro da cidade de Foz tinha um suco e um pastel por R$1. Era a promoção que tinha lá. Um pastel e um suco de laranja por R$1. Passei mão no bolso, tinha moedinhas que davam o suficiente para R$1. Na noite anterior eu tinha pregado o Salmo 23. Peguei o Júnior, falei, não, você vai comer, meu filho. Vamos a pé, um sol. Quem não conhece Foz do Iguaçu, irmão? Foz do Iguaçu é um vale, quase 800 metros abaixo do nível do mar. A 200 quilômetros mais ou menos entrando para o Paraguai. Mais ou menos por aí tem um deserto, chama Deserto do Lechaco. Então é um vale. Foz do Iguaçu dá 43 graus em janeiro. Não tem vento, é horrível. Calor. Todas as vezes que eu levava um pastor amigo para ir em Foz do Iguaçu, ele chegava no avião e falava assim, irmão, o inferno é por aqui? O inferno é logo aí, né? Eu tenho quase certeza que é, porque é muito quente. Não tem vento, para, assim, você fica olhando para as árvores não se movem. E fui. Quando cheguei na banquinha de um pastel e um suco por R$1. Depois eu fui saber quem era, mas não sabia. Pastor Elias Alves de Oliveira, mas eu não conhecia ele, de Foz do Iguaçu. O Covid o levou. Na crise do Covid ele não suportou e morreu. Mas ele se aproximou. Assim ele falava grosso. E aí, rapaz? Como é que tá? Eu tava pedindo o pastel e o suco. Eu tava pedindo o pastel e o suco por R$1. E aí ele falando grosso. E aí, rapaz, como é que tá? Como é que foi a viagem? Eu disse, tudo bem, graças a Deus, foi tranquilo. E o menino tá com fome? Eu falei, o menino tá com fome. Eu acabei de pedir, pastor, um pastel e um suco. E eu não gosto de pão de queijo, recheado, frango com catupiry. E o Júnior, pega um pão de queijo, frango com catupiry, traz uma Coca-Cola. Coca-Cola, filho. Só que o preço era maior, né? Aí comprou um pão de queijo com catupiry, frango, uma Coca-Cola. Comemos, aí ele pediu um café, tomou um café. Aí ele colocou a mão no bolso assim, tirou assim um dinheiro, colocou debaixo do pratinho, onde estava o pão de queijo, e falou assim, meu filho, Deus nunca desampara os seus. Nunca desampara os seus. Volta para casa, paga a tua água. Paga a tua luz. Deus nunca desampara seus filhos. Ninguém tinha falado para aquele homem. Passei, paguei a água, paguei a luz. Ela estava me pedindo uma Bíblia feminina assim, com detalhes e tal. Passei na livraria e comprei a Bíblia. Aí escrevi na Bíblia assim, amor. Eu levei o Ju para comer um pão de queijo
um pastel e tal. E Deus mandou alguém. E ele disse, paga a água, paga a luz. Eu paguei, sobrou um dinheirinho. E com o dinheirinho que eu sobrou, eu comprei a Bíblia que você queria. Comprei a Bíblia que você queria. Faz prova de mim. Faz prova de mim. Porque se você é fiel, o versículo de número 11 é obrigado a se cumprir. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo nunca será estéril. Assim diz o Senhor. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Nunca mais haverá devorador sobre a sua vida. Nunca se consumará o fruto da sua terra. Jamais será tocado. Eu sou o Senhor dos exércitos. O que é vida abundante? Essa capacidade de descansar nele e transbordar em generosidade. Algumas pessoas dizem, poxa Senhor, tu podias realmente me prover este ano. Dá-me, Senhor, pelo menos $1 milhão. Tu sabes o que fazer com $1 milhão? Você sabe que para $1 milhão a sua premissa é $100 mil. Não, pastor, você não está entendendo. É difícil administrar isso. Então você nunca verá $1 milhão. Porque você não consegue responder a 100 por semana. É simples, fazei prova de mim. Onde está o seu coração? Quando nós respondemos com generosidade, atitude e gratidão, nós não só abençoamos, eu estou administrando porque o horário já foi, eu não só acrescento a casa de Deus, mas a Bíblia diz que Deus do céu, Cristo do céu, porque aqueles que dizimam fazem para aqueles que morrem, e aquele que do céu vê. Aquele que do céu vê. São questões administrativas. Por que eu estou ministrando sobre a vida abundante? Porque nós estamos chegando a quase 700 pessoas. Destas 700 pessoas, só para você ter uma ideia, 17% dizimam. O restante não tem nenhuma expressão de adoração. Você não tem ideia do impacto social e cultural que nós podemos exercer na nossa cidade, estado e mundo, se nós respondermos ao Senhor à altura daquilo que Ele nos dá. Se nós tivéssemos em um ano 85% de generosidade exercida na congregação, eu nunca mais imploraria por um terreno, eu compraria à vista. E a igreja já teria 3 vezes o tamanho para receber uma multidão de gente que não consegue entrar no domingo porque não tem onde colocar o carro no estacionamento. Eu não teria 11 frentes missionárias, eu teria pelo menos 1000 missionários em frente de trabalho. Você consegue imaginar? Até onde a gente poderia ir? Poderia salariar algumas pessoas para departamentos constantes, permanentes. Eu sonho em termos um warehouse onde a gente possa disponibilizar roupa, comida, móveis para imigrantes que chegam sem direção, banho, chegada, abordagem, alguns dias de hospedagem, conexões importantes com departamentos importantes para estabilizá-los. O reino de Deus se move também com características financeiras. Percebe? Mas nós não somos uma casa de pôr o pé no pescoço das pessoas. Mas eu preciso te dizer que quando você é dependente e generoso, Ele diz, me prova, e eu nunca mais permitirei que o devorador toque a sua vida. O fruto da sua terra nem visite sua casa. Senão, irmãos, não funciona esse Deus. Não funciona. Fique de pé comigo um instante, por favor. Aleluia. O que está acontecendo comigo, pastor? Deus está provando o nosso coração.
E eu já passei por privações, eu já passei por momentos em dizer assim, Senhor, e agora? Eu me lembro de uma vez, coisa simples, viajei muito no Brasil, eu viajei muito. Recebi ofertas muito generosas, aí é muito longe. Um dia eu cheguei numa congregação, numa igreja, no interior do Espírito Santo, extremamente simples. Era no interior do interior, era lá no sertão do sertão. Eu estava numa posada muito simples, porque não tinha outro lugar onde ficar. E ainda eu tinha que fazer mais uns 20 quilômetros até a roça, onde tinha um pavilhão, e ali estava cheio de crente. Eu lembro que naquela época eles iam me dar uma oferta aproximadamente de R$2.000. E aí eu via a luta, eu sabia a luta. Tinha igrejas que vendiam latinha, faziam cantina, vendiam espetinho para realizar uma festa. Pastor, vamos te dar uma oferta de R$2.000. Aí quando eu olhei o pastor e a esposa vindo para o culto, para a igreja, e aí eu falei, pastor, posso conhecer a sua casa? Fui na casa dele. Quando terminou a reunião, que ele veio trazer a oferta para mim, eu peguei toda a oferta e disse, pastor, é minha? É. Então não é mais minha, agora é sua. Chama a sua esposa e chama os seus filhos. O senhor vai comprar um vestido, uma roupa bonita para ela. Vai pegar os seus filhos. Eu quero que o senhor vá no melhor restaurante que Vitória tem. O senhor vai tirar uma foto e vai dizer, estamos jantando em família. Isso aqui vai pagar a sua janta. Compra uma roupa bonita para sua esposa, para os seus filhos. Leve eles para jantar. Me manda uma foto. Quero ver que o senhor foi lá. Começou a chorar. Foi um desespero de lágrimas. Choro. Saí dali e fui para o Rio de Janeiro, numa igreja, a Igreja Batista Nova Filadélfia, 15.000 crentes. Doido. Gente que não tinha mais onde. E prego, e vai, e ministro. Passei muitas vezes nessa igreja. Quando terminou um culto, o rapaz chegou para mim e falou assim, que hora que o senhor tem que estar no aeroporto amanhã? No Galeão. Aí eu tenho que estar 9 horas da manhã. Só que para chegar no Galeão às 9 horas da manhã, onde eu estava, eu tinha que sair mais ou menos 5 da manhã por causa do trânsito da Dutra. Tanto da Avenida Brasil, aquela amarela, aquelas linhas de tudo que lá. Não dava para chegar a tempo. Pode deixar que eu levo o senhor. Como é que é? Não, eu levo o senhor. Tá, mas que hora que você me pega? 5? Não, te pego 8h15, eu te pego. 8h20. Não, eu tenho que embarcar 8h15. Eu pego o senhor 8h15. Descansa. Cara, ele foi lá e me pegou. Me levou no heliporto. Um helicóptero esperando, funcionando. O cara trabalhava para Faustão, Xuxa, Rede Globo, prestava serviço, nós vamos de helicóptero. Falei, nós vamos de helicóptero. E o senhor pode ir na frente, aquele bonito, todo luxuoso. Quando decolou, Natan, botei o fone. Esse cara sou eu. Carioca, esse cara sou eu. E eu olhando, eu disse, que musiquinha, né? Que coisa, né? Passamos por toda a penha. Parou na área executiva do aeroporto do Galeão. O cara avisou pela rádio que tinha um passageiro executivo. Quando eu cheguei, eu não fiz check-in, tava feito. O piloto do helicóptero me colocou na porta do avião da Gol. Aí eu vi como o rico vive. Aí eu vi como o rico vive. E essas coisas a gente acostuma assim, ó. Ai, lasqueira. Desse jeito. Quando eu terminei de entrar na aeronave, o piloto falou, só tem mais uma coisa. Aí tirou o envelope do bolso. Falou assim, obrigado pelo que o senhor fez por nós esse final de semana. R$10.000 tinha no envelope. R$10.000 tinha no envelope. O Senhor nunca desampara. Ele não permite devorador. Ele não permite que te assaltem. Ele não permite que te roubem. Dependência, fé, transbordar de generosidade, resposta ao altar. Diz o Senhor, faça prova de mim. Aleluia. Feche os teus olhos.